que me dizem que eu não sou capaz. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Nesse dia friozinho que nós estamos, já aproveitando esse momento de abertura para sempre salientar o que a gente sempre fala aqui na frente, para que cada um possa aproveitar esse momento de reflexão aqui na casa, se concentrar naquilo que veio buscar, exercitar a paciência também, esperando a sua hora do passe, com muita calma, com muita resignação, mentalizando aqueles irmãos que não puderam estar aqui na casa, mentalizando a sua casa, mentalizando o seu local de trabalho e mentalizando também as melhorias que quer para a sua vida, que a gente já possa se imaginar tendo posse de todas essas melhorias que a gente veio buscar aqui na casa. Então, neste momento, para nossa reflexão, peço que os irmãos fechem os olhos, se concentrem naquilo que vieram buscar na casa, se concentrem nos seus pedidos e se concentrem também em tudo que tem para agradecer na sua vida, agradecer pela saúde, agradecer pela sua família, agradecer pela oportunidade de estar aqui na casa na noite de hoje. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que o reino do bem nos chegue. Que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento de perdão para quem nos ofenda. E não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria e nem dos maus espíritos, mas envia-nos, Senhor, um raio da vossa divina luz, que assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs. Que neste momento, com o nosso pensamento elevado a Deus e Jesus, consigamos encontrar nossa paz e harmonia, junto aos irmãos da espiritualidade. Agradecer a nossa abertura, belíssima abertura, e seguindo, pedindo proteção da equipe espiritual que nos acompanhará e nos dará todo o apoio para o atendimento da nossa palestra de hoje. Queria, antes de começar, só relembrar nossas redes sociais aqui da casa, tá? Para sempre divulgar aqueles dias de chuva, aqueles dias mais frios, às vezes o pessoal tá meio doente, não consegue vir. Acessa ali e vai ter as nossas mídias aqui, o Highlander grava, a gente publica ali para divulgar, né? Então, faça essa divulgação. O assunto que eu queria trazer hoje é sobre influências, sejam elas negativas, sejam elas positivas. E sobre esse tema, eu vou começar falando das relações interpessoais, para que mais à frente eu possa fazer uma referência ali e a gente vai dar o entendimento. Praticamente aqui, acredito que todos são mais velhos que eu, né? Provavelmente todos têm uma grande trajetória nessa encarnação, desde o seu início até aqui. E fazendo sempre uma reflexão, em muitos pontos desse trajeto, com certeza alguém aqui já sentiu fora do controle, fora do comando, como se estivesse sendo outra pessoa, como se estivesse tomando atitudes ali que nem ele mesmo se reconhece, né? Na verdade, nem sentia, mas estava sendo influenciado pelo meio onde vivia, através de pessoas, das relações, das amizades, e isso fazia com que tomasse certas atitudes, certas ações, fazendo a sua jornada ser boa, ou às vezes nem tanto. Um exemplo simples, né? Quando o marido sai de casa para jogar bola com os amigos, não estou criticando quem joga bola, tá? Ele vive naquele nicho, vive naquele círculo de amigos e acaba sendo influenciado. Com o tempo ele não quer mais ficar em casa, não dá mais atenção para as pessoas, não trata sua mulher, sua esposa com dignidade e assim segue se afastando do que verdadeiramente é bom para sua vida. Nesses casos, a gente só percebe nossas atitudes quando alguém ou um fator nos tira dessa bolha, entre aspas, e poucos conseguimos enxergar e pensar.
né? Depois que a gente sai dessa bolha, a gente pensa, meu Deus, por que eu estava fazendo isso? O que eu estava fazendo ali? É só lembrar daquela época de adolescente, né? A gente só fazia bobagem. Algumas amizades tóxicas, ou às vezes o ambiente de trabalho, que só nos influenciam ao mal, a fazer o mal em casa, a tratar os outros com desrespeito, com falta de humildade, a não valorizar o bem e a família, a só querer festa, farra, curtição e nos tirar do caminho do bem, não valorizando as coisas que realmente importam na vida. E vejam bem, eu não estou dizendo que a gente não precisa curtir, que a gente não precisa fazer festa, que a gente não pode ser feliz, tá? Mas é realmente dar valor ao que realmente importa. Vou fazer uma colocação também, não vou entrar nesse assunto, mas relações interpessoais, e também eu coloco junto os celulares, os smartphones, os aparelhos celulares, né? Que hoje em dia eles nos transportam para um ciclo social e que também perigosamente nos fazem grande influência. Mesmo, né, se a gente tiver cuidado, a gente pode usar essa ferramenta para a nossa evolução, mas com prudência. Mas assim como temos influências negativas, sempre há outro fator contrário, que nos faz mudar, acordar e perceber, e na maioria das vezes é através do amor. Da mesma forma que acontece da forma ruim, pode acontecer de forma boa, pode ser através de um novo relacionamento, novas amizades, novos ambientes, que nos fazem mudar e nos encontrar. E a gente sabe disso porque aquilo nos faz completo, nos faz feliz. Então a gente sai daquilo, quando a gente percebe essa mudança, percebe esse novo relacionamento, um novo amor, uma religião, que seja, da minha forma, né? Eu ia citar o exemplo, através do amor e da casa espírita, eu acabei me encontrando. Então, assim como muitos, né? E eu não estou falando só da religião, tá? Mas, bom, então, eu finalmente me encontrei aqui na matéria, me sinto feliz e completo. E aí, só que não, né? Pois, além da matéria, os principais influenciadores são os desencarnados, os espíritos menos esclarecidos que nos cercam através da nossa própria energia. Por isso, lembremos que o poder do pensamento é indiscutível. Aquilo que pensamos e desejamos é atraído, tanto para o bem, tanto para o mal. Sobre esse assunto também eu trouxe um trecho do site Seara do Mestre. Ele fala assim: vivemos em permanente sintonia com o mundo espiritual, sendo influenciados desde pequenas atitudes até grandes decisões, mesmo não percebendo e até ignorando essa relação. E sobre essa influência oculta, né, nos nossos pensamentos, eu trouxe alguns trechos do Livro dos Espíritos. No capítulo Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Então Kardec faz os questionamentos e ele é respondido. Da questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, de ordinário, de forma comum, normal ou até habitual, eles nos conduzem através da sua influência. Tá? Lembra que os espíritos de luz sempre nos darão a escolha, mediante nosso livre-arbítrio, mas aqueles irmãos menos esclarecidos se aproveitarão dos nossos piores pensamentos e vão conseguir nos influenciar. Por isso, devemos sempre seguir aquela máxima: orai e vigiai. Da questão 460. Depara com os pensamentos que não são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Ou seja, quando eu já reconheço que aquele pensamento é meu, virá outros? E é respondido: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vocês vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combater. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofras como eles sofrem. E, para completar, eu também trouxe do Seara do Mestre, que diz assim: as influências podem ser boas ou más. São influências negativas aquelas proporcionadas por espíritos inferiores,
que assim permanecem estacionados ou agravam sua situação, e acontecem devido a nossas imperfeições e não vigilância, podendo ser esporádicos ou constantes, que é o caso da obsessão. São espíritos desencarnados que, cultivando ainda vícios, agem sobre os encarnados que também os cultivam, mesmo momentaneamente. Então a gente tem que começar a perceber todo momento aquela máxima, né? Orai e vigiai. Pensar no que a gente realmente quer, cuidar o que a gente deseja. Ainda na mesma pergunta, ele perguntou por que eles fazem, ele fala que porque sofras como eles sofram. E ele continua, e isso lhe diminui os sofrimentos? Então diminui os sofrimentos deles, eles fazerem isso? E ele responde, não, mas fazem por inveja, por não poderem suportar que haja serem felizes. E pergunta, de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Ou seja, né, seres de energia muito, muito baixa, extremamente perdidos pelo mal. Questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Por que Deus permite isso? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espíritos que és, tens de progredir na ciência do infinito. Dai-o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre a ti atuam influências más, és que a atrás, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm até auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podes eles te ajudar a praticar. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo a esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, e o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, aquilo que eu falei, da mesma forma que tem os maus, tem também aqueles espíritos de luz que estão sempre conosco. Ele completa também. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Da questão 467, e a gente já está acabando. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ou seja, eu posso ficar a par disso? Tem como eu não receber essas influências? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos desejos ou chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Novamente, aquilo que eu tinha comentado. Nenhum ser espiritual recebe a missão de fazer o mal. Deus permite que o faça para nos pôr à prova. As influências espirituais que sofremos servem para experimentar nossa fé e a nossa constância no bem. Elas ocorrem de acordo com a nossa evolução espiritual, sendo que a responsabilidade das ações é sempre nossa, pois são consequências de nossos atos no decorrer da vida e nas encarnações. Então, após essa leitura, fica claro, né, como tudo acontece. Não nos traz uma reflexão na cabeça, né, do porquê das coisas, porque que às vezes, né, depois que me dá aquele estralo, eu olho para trás e falo, meu Deus, por que isso? Por que eu briguei com minha mulher? Por que eu briguei com a minha mãe? Por que eu briguei com meus filhos aquele dia? Sabendo que não era nada, sequer tinha motivos, né? Aquelas influências interpessoais que eu falei no início, não seriam então todas uma ação em cadeia de encarnados sendo influenciados pelos espíritos menos esclarecidos, que assim influenciam outros encarnados e fazem deste uma corrente de mal e desordem na Terra? Graças a Deus, temos seres de luz maravilhosos na Terra e no céu que nos mostram o caminho correto. Mas lembremos que sempre temos nosso livre-arbítrio, e ao longo da nossa evolução temos que ir no aprimoramento e melhorando, não permitindo receber essas influências. Assim, seguindo as intuições que só nos levam ao bem. Mesmo assim, não vai ser fácil. Enfim, meus irmãos, poderíamos ficar a noite toda aqui, refletindo todas as influências que podemos sofrer enquanto encarnados. Mas só queria hoje trazer esse assunto, essa reflexão, para que a gente possa ir para casa pensando, relembrar dos momentos que já foram
e como que a gente pode mitigar e realmente exercer a espiritualidade do bem. Devemos, pois, buscar o bem e pôr em prática a oração, a vigília e a reforma íntima, para que consigamos cada vez mais discernir o caminho correto do caminho do mal. Para finalizar, mais um trecho do Seara do Mestre, onde ele finaliza sobre o assunto. A doutrina espírita orienta que temos nosso livre-arbítrio e, através dele, pensamos e agimos. Seguimos, portanto, os ensinamentos de Jesus na sua mensagem: orai e vigiai, evitando a maledicência, a calúnia, a palavra indigna, cultivando bons pensamentos com vontade e fé. Assim teremos condições de receber as boas sugestões da esfera superior e úteis na construção de um mundo melhor. E eu acrescento ainda o cultivo do amor e da caridade, sempre. Luz e paz, meus irmãos, que assim seja.